Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal e o tema desse vídeo é a Lei Candir. Não é uma legislação ambiental, não diretamente, e candir não é uma espécie de peixe. No final do ano de 2017, eu fiz uma postagem com o seguinte título: Por que a Lei Candir vai dar o que falar em 2018? Pois é, eu errei. Eu me adiantei em um ano, mas cá estamos nós falando da Lei Candir, né? Eu vou deixar o link aqui da publicação para que os senhores possam ler, porque ela está bem atual. Senhores, eu vou dividir a dinâmica deste vídeo em dois momentos. O primeiro momento eu vou explicar o que é a Lei Candir e no segundo momento eu vou explicar a situação atual, tá ok? O que é a Lei Candir? A Lei Candir é uma lei complementar criada em 1996 e elaborada pelo então ministro do Planejamento, Antônio Candir. Daí o nome Candir. Vamos contextualizar a lei no tempo. No ano de 1996, o ano em que ela foi criada, o Plano Real tinha só 2 aninhos de idade. Eu não sei se os senhores recordam ou ouviram falar de que, quando o Plano Real nasceu, existia a paridade com o dólar, ou seja, a igualdade entre o dólar. R$1 equivalia a $1. Sonho, né? Pois é. Para o governo conseguir esta proeza, ele precisou vender as nossas reservas cambiais. Traduzindo, ele precisou vender o nosso dinheiro que estava lá no cofre, guardado, aquela poupança? Pois é, o governo precisou vender. E com o cofrinho vazio, ele se viu obrigado a traçar uma estratégia para enchê-lo novamente. E adivinhem, senhores, qual que foi essa estratégia? Justamente, a Lei Candir. A grosso modo, a Lei Candir, ela retira a tributação de produtos exportados, produtos primários e semi-elaborados, e aqui primários não são só grãos, senhores. É boi em pé, é madeira bruta, semi-elaborados, tem os minérios, tem a madeira talhada, tem uma gama de produtos. Enfim, ela retira a tributação sobre esses produtos para que a produção deles se torne mais barata e seja possível vendê-los no mercado internacional. Ou seja, produtos saindo, dólar entrando e cofrinho sendo enchido. Entenderam a dinâmica? Até aqui, tudo bem? Ocorre que um dos impostos que deixou de incidir foi o ICMS, o qual tem a arrecadação, o dinheiro arrecadado, destinado aos estados e aos municípios também, mas por repasse, salvo engano, em 25%. Pois bem, por este motivo, o governo determinou na Lei Candir que deveriam ser feitos repasses aos estados a título de compensação até o ano de 2006. Alguns estados falam que nunca receberam esses valores, outros falam que receberam até o ano de 2004. Enfim. Pois bem, senhores, os anos se passaram e chegamos em 2016. Em 2016, o STF julgou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão proposta pelo Estado do Pará. Nesta ação, o Estado do Pará pleiteava que o STF determinasse o prazo de 1 ano para que o Congresso Nacional regulamentasse a forma de repasse das compensações determinadas lá na Lei Candir. Por quê? Porque a Lei Candir, apesar de determinar que estas compensações ocorressem, ela não regulamentou a forma que elas se dariam. Pois bem, o STF
concedeu este prazo de 1 ano para o Congresso Nacional. No final do ano de 2017, a Advocacia Geral da União alertou o STF de que o prazo dado ao Congresso Nacional estaria perto de acabar e que, caso este prazo acabasse sem que o Congresso houvesse feito esta regulamentação, que então o STF determinasse que o Tribunal de Contas da União fixasse os valores a título de compensação, ou seja, que o TCU fixasse os repasses aos estados a título de compensação. Em agosto de 2018, o prazo dado ao Congresso Nacional acabou, sem que ele houvesse regulamentado esta forma de compensação, os repasses. Diante disto, o STF determinou que o Tribunal de Contas da União fixasse esses valores a títulos de repasse. Conseguiram me acompanhar? Pois bem, senhores, enfim, chegamos em 2019. Vamos ao cenário atual. O que temos hoje são novos governadores empossados, recebendo os estados no negativo, no vermelho, e todos com um único objetivo, qual seja aumentar a receita. No bom português, arranjar dinheiro. Os senhores lembram que, diante da inércia do Congresso, o STF determinou que o Tribunal de Contas fixasse os valores a título de compensação dos estados. Lembram? Pois é. Dia 12 agora de fevereiro, o Tribunal de Contas se manifestou no sentido de que a União não tem mais a obrigação de realizar essas compensações aos estados. Por quê? Porque, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 3º da Emenda Constitucional de 2003, em outras palavras, quando 80% do ICMS for arrecadado no estado onde ocorre o consumo das mercadorias, estado destino, não haverá mais direito à compensação. Este foi o entendimento. Senhores, modestamente eu não entendi a dinâmica deste entendimento, a dinâmica na prática deste entendimento. O que eu fiz? Fui conversar com profissionais que, de uma certa forma, estão envolvidos nisso. E as respostas foi no mesmo sentido, de que, Andréia, você não está entendendo porque não tem lógica. O Tribunal de Contas da União se manifestou neste entendimento para forçar o Congresso Nacional a regulamentar a Lei Candir. Eu confesso aos senhores que eu fiquei até um pouco aliviada, porque 80% do estado destino, mas não é o estado de origem que arrecada, não tem a questão da complementação, fiquei muito confusa. Então, quero acreditar que é por conta disso. Se algum colega, algum contador conseguir explicar esta dinâmica, por gentileza, compartilha aqui nos comentários ou me mandem um e-mail que eu estou à disposição. Outro ponto, eu fui atrás de um documento oficial onde o Tribunal de Contas desse esse entendimento de que a União não tem mais a obrigação de realizar essas compensações aos estados. Por quê? Porque este entendimento está por toda a mídia, mas eu não encontrei nenhum link em nenhum site, nem do governo, nem do tribunal, constando este entendimento oficialmente. Então, faço mais um apelo aqui. Caso algum colega tenha este documento, tenha o link deste documento, compartilha aqui nos comentários ou me enviem por e-mail, como quiserem, tá ok? Continuando. Diante deste entendimento do Tribunal de Contas da União, os governadores ficaram como?
desesperados, não é? E trataram de marcar uma reunião com o presidente do STF e com o ministro relator, o ministro responsável por aquele processo lá proposto pelo Pará, a ADI por omissão, julgado em 2016, marcaram uma reunião com eles. E esta reunião já aconteceu, dia 19 de fevereiro. Por consequência a esta reunião, dia 21 de fevereiro, o ministro relator decidiu, apesar deste processo já ter transitado em julgado, decidiu conceder um novo prazo ao Congresso Nacional para que ele regulamente a Lei Candir, regulamente esta forma de compensação aos estados. O presidente do Congresso Nacional, por sua vez, prometeu colocar para votação o tema até o final do mês de março. Pois bem, senhores, esta é a situação atual da Lei Candir, esperando o Congresso Nacional colocar na pauta para votação. Daí, os senhores podem me questionar: Andréia, afinal de contas, esta lei ela é benéfica ou não para o país? Depende. Aquela resposta pronta, né, senhores? Depende, mas é verdade. Depende. Existem dois posicionamentos bem definidos: os que defendem o fim da lei, a revogação da lei, ou seja, a tributação sobre produtos de exportação primários e semi-elaborados, e os que defendem manter a lei, ou seja, manter a não tributação de produtos de exportação. Vamos pontuar os principais argumentos de cada grupo. Vamos começar pelos que defendem o fim da Lei Candir, ou seja, a tributação sobre os produtos. Primeiro argumento, que os estados receberiam mais verbas de forma direta. Segundo argumento, os produtos primários ficando aqui dentro forçaria o país a desenvolver polos industriais e nós passaríamos a vender produtos finais e não mais produtos primários. Estes são os principais argumentos que defendem o fim da Lei Candir. Vamos aos principais argumentos de quem defende manter a Lei Candir. Primeiro argumento, que é necessário manter cadeias produtivas não apenas nos grandes centros do país ou nos estados litorâneos. É necessário manter cadeias produtivas no interior do país. Por quê? Porque geram empregos tanto de mão de obras qualificadas quanto não qualificadas. Possibilitam a aberturas de empresas pequenas e médias. Em suma, movimentam a economia do interior do país. Segundo argumento, que revogar a Lei Candir significa retirar do país a única atividade econômica que até hoje se demonstrou capaz de retirar o país das sucessivas crises. Seria o mesmo que tirar a válvula de escape do país, vamos dizer assim. Daí, os senhores podem querer saber minha opinião e me questionar. Andréia, e o que você acha? Que esta lei é benéfica ou não para o nosso país? Com 21 governadores falando nas mídias que os estados estão sem receita devido à Lei Candir, à primeira vista nos faz acreditar que a lei deve ser revogada, não é mesmo? Modestamente, penso que os valores acordados e que não foram pagos, os estados têm total direito de receber esses valores. Afinal de contas, como diz o ditado, o combinado não sai caro. Mas daí revogar a Lei Candir, ou seja, tributar produtos de exportação, eu penso ser um tiro no pé. E explico. Aos que defendem que manter os produtos primários aqui forçaria o Brasil a construir polos industriais, eu questiono
com que dinheiro o país construiria esses polos industriais? Sim, porque não exportar significa desemprego. E desemprego em massa significa crise. Penso que diante de um cenário desse, o governo teria que flexibilizar a legislação, quem sabe oferecer vantagens para indústrias, para empresas internacionais se instalarem aqui, para que então pudesse existir empregos. E aí, senhores, sim, o Brasil viraria um polo industrial, exportaríamos produtos fins, mas as indústrias não seriam nossas. A única coisa que seria nossa seria a nossa mão de obra barata. Viraríamos uma China. Não vejo vantagem. Segundo motivo pelo qual eu sou a favor da Lei Candir. Devemos aprender com os países que já deram certo. Senhores, nenhum país de primeiro mundo exporta tributo. Melhor dizendo, nenhum país de primeiro mundo tributa produtos de exportação, pelo simples fato de que não é possível nenhum país neste mundo viver ilhado da economia mundial. Nenhum país consegue ser autossuficiente sem se relacionar com o resto do mundo. Terceiro motivo. No caso dos grãos, o agricultor não põe preço no seu produto. O valor ele é determinado pela Bolsa de Chicago. Isso significa dizer, senhores, que o produtor ele não pode virar para o mercado externo e dizer o seguinte: olha, comprador, a partir de agora eu vou ter que aumentar o valor do meu produto, tá? Porque eu estou tendo que pagar mais tributos aqui no Brasil, tá ok? O comprador certamente responderia: tá ok, mas eu não vou mais comprar de você, eu vou comprar do seu vizinho. E aí, senhores, adivinhem? Crise. Quarto motivo pelo qual eu sou a favor da Lei Candir. A União, ela precisa ter certeza de que os estados estão fazendo bom uso dos recursos que possuem, de que estão fazendo o dever de casa, estão gerindo bem a sua casa. Caso contrário, os estados agirão sempre como crianças mimadas que gerem mal seus recursos e pedem socorro aos seus pais. No caso, pedem socorro à União para apagar o incêndio, né? Porque, senhores, os recursos chegam aos estados. Pode não chegar em forma de mesada, mas chega porque a nossa economia não está parada. Quinto e último motivo. Se não existisse a Lei Candir, nós não teríamos um agro forte. E se nós não tivéssemos um agro forte, sabe Deus o que teria acontecido conosco nesses últimos anos, senhores? Por estes motivos, sim, eu sou a favor da Lei Candir. Senhores, muito obrigada por terem assistido este vídeo até o final. Fiquem à vontade para dar a opinião dos senhores, ainda que diferente. Eu penso que com respeito tudo pode ser dito. Hoje o meu entendimento é este. Quem sabe novos argumentos me convençam do contrário e aí eu volto aqui para compartilhar. Detalhe, durante a gravação deste vídeo aconteceram muitas coisas, até anoiteceu. Então, eu estou merecendo uma curtida e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque este vídeo foi custoso, tá bom? Muito obrigada, senhores, fiquem com Deus e em breve eu volto com mais algum tema pra gente conversar.